Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. O SDA divulga o relatório de oferta e demanda mundial de milho e soja. Forte demanda interna e externa por soja mato-grossense vem gerando boas oportunidades de negócio ao produtor do estado. Vendas externas do agronegócio em julho representaram 51% no valor total exportado pelo Brasil. E as exportações de soja em grão em julho chegaram a 10 milhões de toneladas deste ano e geraram mais de 3 bilhões de dólares em receitas para o nosso país. Covid-19, não há evidências de que possa ser transmitida pela cadeia de alimentos global. E vamos falar sobre o mercado de trigo no Brasil, crescimento de áreas e outros pontos importantes da cadeia desse importantíssimo cereal. O Agora Agro já está no ar. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, divulgou agora o relatório de oferta e demanda mundial com relação à safra norte-americana. A produção de milho foi revisada para cima. Estão previstas 388 milhões de toneladas na temporada atual, 2020-2021, em fase de desenvolvimento. O volume é quase 2% maior que o previsto anteriormente, 381 milhões de toneladas e 12% acima das 345 milhões de toneladas colhidas no ano passado. Apesar das condições climáticas mais favoráveis neste ciclo, comparativamente com a safra passada, destaca-se as tempestades registradas em importantes regiões produtoras lá nos Estados Unidos, agora no último dia 11, com prejuízos às lavouras, principalmente nos estados de Iowa e Illinois. Com isso, o volume previsto para esta temporada poderá ser revisado para baixo. Já no caso da soja, a produção norte-americana foi estimada em 120,4 milhões de toneladas, frente a 112 milhões de toneladas previstas anteriormente para este ciclo. O volume é 24% maior que as 96 milhões de toneladas colhidas na safra passada 2019-2020. A colheita nos Estados Unidos tem início em outubro e a maior produção no ciclo atual poderá pressionar as cotações para baixo no mercado internacional com a entrada da safra norte-americana. A forte demanda interna e externa por soja lá do Mato Grosso vem gerando boas oportunidades de negócio ao produtor do estado. Isso não está ocorrendo apenas para a oleaginosa, que já se encontra com 97% da produção vendida. A safra 2020-2021, que será semeada a partir do próximo mês, já está com 50,5% do seu volume negociado, sendo praticamente o dobro do recebido no último ano para a safra 2019-2020. Pelo menos constata o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, no seu boletim da soja. As regiões mais avançadas nas vendas são a Norte e Médio Norte, as mesmas que estão mais aceleradas em relação à venda da soja disponível. Segundo o IMEA, o dólar valorizado tem importante participação no fortalecimento dos preços da soja, o que está incentivando os negócios em Mato Grosso. Semana retrasada, a soja disponível lá no estado subiu mais de 4% e foi vendida em média R$ 110 a saca. No ano passado, nesse mesmo período, ela custava R$ 67. De acordo com o boletim da balança do agronegócio, que foi divulgado agora pela Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as vendas externas do agronegócio em julho representaram 51% no valor total exportado pelo país, somando 10 bilhões de dólares no mês passado, alta de 11,7% em relação ao valor exportado em julho de 2019. Já as importações, por outro lado, tiveram diminuição de 16,3%, atingindo 982 milhões de dólares em julho.
O saldo da balança ficou em 9 bilhões de dólares. Produtos importantes da pauta brasileira de exportação agropecuária tiveram considerável aumento de volume comercializado. Soja grão cresceu 39,4%, açúcar cresceu 92%, celulose cresceu 35%, algodão cresceu 64%, carne suína 45% e a carne bovina 20%. As exportações de soja em grão, agora no mês de julho, chegaram a 10 milhões e 400 mil toneladas e geraram aí 3,6 bilhões de dólares em receitas para o Brasil. A China foi o principal país importador da soja em grão brasileira, registrando aquisições de quase 8 milhões de toneladas, ou 75,8% da quantidade exportada pelo grão. Entre as carnes, suína e a bovina, foram as melhores que tiveram desempenho nas exportações. A expansão da carne bovina de 23% subiram aí de 631 milhões de dólares em julho do ano passado para 776 milhões de dólares em julho deste ano. O aumento ocorreu principalmente em função das vendas de carne bovina in natura à China, que cresceram 143%, atingindo 375 milhões de dólares. Já as exportações de carne de frango tiveram decréscimo no período de análise, passando de 673 milhões em julho do ano passado para 490 milhões em julho desse ano, 27% a menos. O crescimento dos mercados compradores de quase 1 bilhão de dólares nas exportações para a China explica a expansão das vendas externas em julho deste ano. As vendas ao país asiático atingiram 3,8 bilhões de dólares, um aumento de 34%, ou participação de 38% de todo o valor exportado pelo Brasil em produtos do agronegócio. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, disse que não há evidências de que o Covid-19 possa ser transmitido pela cadeia de alimentos global, em resposta às notícias de que a China detectou traços do novo coronavírus em amostras de frango importadas do Brasil. Questionado sobre a possibilidade em entrevista coletiva, o diretor do Programa de Emergência da OMS, Michael Ryan, ele pediu que a população não tenha medo de ser contaminada por alimentos importados de outros países. Não existe evidências de que os alimentos ou a cadeia alimentar participe da transmissão desse vírus. As pessoas não devem temer os alimentos, nem a embalagem, o processamento ou a entrega dos alimentos. Já a líder da resposta da OMS à pandemia, Maria Van Kerkhove, ela destacou que a China testou centenas de milhares de pacotes de produtos importados e só encontrou o vírus em menos de 10 embalagens. A detecção do novo coronavírus em cargas de asas de frangos importadas pelo Brasil pelas autoridades chinesas foi inicialmente notificada pela agência Reuters. O jornal Valor Econômico apurou que o produto foi exportado pela unidade da Aurora em Xaxim, Santa Catarina. A cooperativa não confirmou a informação, mas fontes próximas a ela sustentaram que o problema foi identificado na embalagem do produto, não na carne em si, e que a contaminação pode ter ocorrido durante a viagem ou na China. E depois do intervalo nós vamos falar sobre o mercado do trigo no Brasil, crescimento de área e outros pontos importantes da cadeia desse importantíssimo cereal. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Rubens Barbosa. Rubens Barbosa é o presidente executivo da Abitrigo.
Associação Brasileira das Indústrias do Trigo. E nós vamos falar sobre o mercado do trigo aqui no Brasil, o crescimento de área e outros pontos muito importantes da cadeia desse importantíssimo cereal. Senhor Rubens Barbosa, muito obrigado pela presença do senhor no nosso programa para falar de um tema muito interessante e, vamos dizer assim, de um produto muito valioso, não só para o nosso país, como para o planeta. Senhor Rubens Barbosa, como está a situação do trigo hoje no nosso país? Olha, a situação é normal, com abastecimento normal, com o fornecimento para os supermercados, para os bares, está tudo normal. Nós tivemos no começo do ano um problema sério com a pandemia, de distribuição, de fornecimento, de compra de trigo no exterior. Houve uma ameaça da Argentina não poder suprir toda a necessidade brasileira, mas até aqui tudo está normalizado e o trigo começa a ser visto como um produto importante. Até agora o Brasil era um importador de trigo, ninguém prestava muito atenção do trigo, mas a pandemia mostrou que o trigo é um produto essencial para a família brasileira, está na mesa de todos os brasileiros e mostrou a vulnerabilidade de um grande país como o Brasil, 210 milhões de habitantes, depender 60% do seu consumo interno da importação do trigo. Isso ficou muito claro nesse ano. Então, nós temos que começar a examinar essa situação. Mas até aqui, durante todo o ano, a situação é normal. Tá. Senhor Rubens, o Brasil é um grande importador de trigo e hoje, basicamente, o trigo se concentra mais na região sul do nosso país. Mas existem, por exemplo, já algumas variedades, algumas regiões, como no caso do Centro-Oeste, aptas a entrar com trigo. Isso procede, senhor? Olha, tradicionalmente, historicamente, o trigo no Brasil é plantado no sul. O Paraná e o Rio Grande do Sul, um pouco Santa Catarina, são estados produtores do trigo, insuficientes para atender o mercado interno e exposto às intempéries, não é? Às variações de clima, como nós estamos vendo esse ano com a ameaça aí de uma situação complicada no meio do plantio e antes da colheita ser recolhida. Então, nós temos uma situação vulnerável sob esse aspecto. A Abitrigo, o ano passado, propôs ao governo brasileiro, ao Ministério da Agricultura, uma nova política nacional do trigo, que tivesse como objetivo o gradual aumento da produção interna para diminuir essa vulnerabilidade que o Brasil está exposto. E, evidentemente, nós consultamos toda a cadeia produtiva, inclusive a Embrapa. E o trabalho que nós fizemos foi transmitido ao Ministério da Agricultura e agora a ministra Tereza Cristina está examinando, junto com a Embrapa, e a Embrapa nos procurou, nós estamos ajudando também, a diversificar as áreas de plantio, olhando para outras áreas como o norte do Cerrado, a Bahia e outros estados como São Paulo, Mato Grosso. E esse trabalho está em andamento no Ministério da Agricultura. Nós tivemos uma reunião com a Embrapa, eu falei com a ministra Tereza Cristina sobre a política várias vezes e nós estamos, então, aguardando agora as reações dos moinhos quanto a essa política. Não há um consenso pleno entre os moinhos sobre a capacidade de o Centro-Oeste
aumentar significativamente a sua produção. Por quê? Porque ainda o plantio é muito caro e há limitações de água, de transporte. Isso tudo terá que ser visto dentro de uma política nacional do trigo, não é? Dentro de uma visão de conjunto de todos os aspectos que envolvem o plantio, desde o financiamento, desde o interesse de investimento, até a logística e outros fatores que influenciam a decisão de aumentar a produção em outras áreas. Como vocês sabem, o Cerrado esse ano já contribuiu com quase 500 mil toneladas de trigo, que é uma produção crescente e importante. A qualidade do trigo produzido na região do Cerrado é uma qualidade que atende o mercado? Olha, quanto à qualidade do trigo plantado aí na região, segundo a Embrapa, há possibilidades de grandes avanços. A Embrapa tem pesquisas de variedades novas de sementes e isso será muito bom, porque você vai aumentar a variedade de sementes para novos produtos derivados do trigo e a qualidade, até aqui, pelo menos, segundo as pesquisas da Embrapa, se pode esperar uma variedade maior de trigo com uma boa qualidade. Agora, hoje, atualmente, o Brasil, qual o percentual de importação que o Brasil pratica atualmente em relação ao trigo? O consumo do Brasil de trigo é ao redor de 11 milhões de toneladas. O Brasil importa 60% do trigo consumido aqui em nosso território. Desses 60%, 85% vem da Argentina. O governo, este ano, começou a oferecer aos moinhos uma cota extra de 750 mil toneladas que foi negociada com os Estados Unidos, mas é de qualquer procedência, sem a tarifa externa comum, portanto um trigo mais barato. E já esse ano, até agora, até agosto, mais de 85% dessa cota foi utilizada, o que determinou a liberação de mais 450 mil toneladas. Então, nós vamos ter a capacidade esse ano muito boa, porque a produção interna tem aumentado, as projeções são muito boas para esse ano aqui no Brasil e nós temos essa quantidade adicional de trigo disponível para os moinhos. Tá ok. Eu conversei com o senhor Rubens Barbosa, ele é o presidente executivo da Abitrigo, e foi uma conversa interessante para deixar aí para os nossos telespectadores como é que está a situação do trigo hoje no nosso país. Senhor Rubens, muito obrigado pela sua presença no nosso programa e eu espero tê-lo mais vezes aqui com menos problema técnico. Muito obrigado. Muito obrigado, foi muito boa a conversa. Obrigado pelo interesse. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: o mundo é um livro e quem fica sentado em casa lê somente uma página. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.